Eu imagino que em algum momento da sua vida você deseja realmente viver de renda passiva dos seus investimentos. Você está aqui no canal acompanhando porque você quer aprender a investir, quer aprofundar os seus conhecimentos, quer chegar lá na frente e ter uma renda passiva suficientemente grande que é capaz de pagar todos os seus gastos mensais. Mas para você chegar lá, esse é o nosso objetivo de longo prazo, a gente tem que passar por algumas fases. E eu quero te explicar melhor o que você precisa fazer em cada uma dessas fases para otimizar o seu trajeto até lá na frente. E bom, antes de mais nada, meu nome é Henrique Stuart, caso você seja novo por aqui, eu sou especialista em investimento certificado pela Ambima e vamos lá direto ao ponto, né? Só deixa seu like aí embaixo, só pra gente não esquecer no final do vídeo, mas beleza, vamos lá. Primeiro ponto. Você tem 3 fases até chegar lá na sua independência financeira. A primeira fase é a fase de acumulação. É aquela fase que você tem que juntar o máximo de dinheiro possível e algumas características dessa fase, né? Nesse período você ainda é uma pessoa jovem, não tem tanta renda assim. Às vezes você tá saindo da faculdade, tá conseguindo ali o seu primeiro emprego, tem uma renda um pouco menor. Então qual que deve ser o seu foco nessa fase? Bom, se você quer acumular patrimônio, você tem que investir o máximo possível. Só que para investir o máximo possível tem 2 coisas que você precisa fazer. A primeira delas é você ganhar mais. Então você precisa ter um foco de aumentar a sua renda, gerar mais fontes de renda. Inclusive eu tenho um vídeo sobre renda extra aqui no canal também, fontes de renda passiva que você pode desenvolver, vou deixar o link aqui na descrição. Mas além de você buscar mais renda, você precisa otimizar os seus gastos, otimizar o seu orçamento. Quanto mais você ganhar e menos você gastar, melhor vai ser para você. E aí para isso você precisa ter um controle dos seus gastos, saber para onde o seu dinheiro está indo, como você está gastando, com o que você está gastando, para você saber onde você pode economizar ou não. Então existem até alguns métodos, algumas estratégias de planejamento financeiro, como por exemplo o método do 50-30-20. Talvez você já tenha escutado falar sobre ele, que 50% dos seus gastos vão ser para gastos essenciais, 30% para gastos não essenciais e 20% para investimentos. Então você precisa investir o máximo possível. E muitas vezes você não consegue controlar os seus gastos simplesmente porque você não tem um sistema que te ajude a fazer isso. Às vezes você está tentando no Excel, num pedaço de papel e não é a melhor alternativa. Imagina se você pudesse fazer o controle dos seus gastos, do seu orçamento em uma planilha toda automatizada como esse painel financeiro aqui. Você só precisa lançar os seus gastos e ele já vai te dar uma análise completa de como está a sua saúde financeira. Bom, eu desenvolvi esse template, se você quiser baixar é só clicar no link aqui da descrição e adquirir o seu. Mas não é o tema desse vídeo, vamos falar sobre quais são esses passos, né? Quando você está falando sobre investimento de fato, nessa fase de acúmulo de capital, o que você tem que buscar? Bom, se você naturalmente é uma pessoa que não tem tanto patrimônio assim, tá construindo ali a sua vida e você não tem tanta renda, tá buscando aumentar a sua renda, você precisa aumentar o seu patrimônio o máximo possível, igual eu falei, investindo mais, mas também buscando uma rentabilidade maior. E por você ser jovem, não ter um filho dependendo de você, por exemplo, você ainda não tem uma família constituída, você normalmente vai ter um apetite a risco um pouco maior. A sua tolerância a risco vai ser maior do que uma pessoa que já tá lá com 50, 60 anos. Então, nessa fase, seu objetivo deve ser criar uma carteira diversificada, mais focada ali em renda variável para você buscar uma rentabilidade maior, mesmo que esteja associada a um risco maior também. Então o seu foco deve ser criar uma carteira de ações e fundos imobiliários principalmente, talvez até um ETF ali cabe também nessa estratégia, dependendo do seu perfil e da sua estratégia mesmo, mas sempre com foco no longo prazo e na valorização dos ativos. Então você pode escolher ações, por exemplo, que são ações pagadoras de dividendos ou ações de crescimento. Nesse caso, talvez compense mais focar naquelas empresas que estão reinvestindo os lucros para crescer ainda mais, porque o seu objetivo é crescer o seu patrimônio ao longo do tempo. Então, se você vai investir, por exemplo, em renda fixa também, que faz parte da diversificação, busque aqueles títulos que não tenham liquidez imediata, tenham liquidez só no vencimento, porque com isso você consegue ter uma rentabilidade adicional em relação à liquidez que você teria ali num título de liquidez diária. E também não pode esquecer de reinvestir tudo. Ao invés de pegar todos os seus rendimentos e gastar, pagar, por exemplo, um jantar, uma saída ali, uma festa com os seus dividendos, pega esses dividendos que eventualmente você receba, os juros dos seus investimentos e reinveste tudo. O foco nessa fase é juntar o maior patrimônio que você conseguir e o mais rápido possível. Então, busque ganhar mais, otimize os seus gastos, use uma planilha para você controlar esses gastos, como por exemplo o painel financeiro otimizado, e invista e reinvista o máximo que você conseguir. Bom, depois a gente passa para a fase de multiplicação, ou seja, é uma fase que você já tem um certo patrimônio acumulado, você está evoluindo, por exemplo, profissionalmente na sua vida e financeiramente também, e agora o
seu objetivo é, além de multiplicar o patrimônio que você já conquistou, é também preservar esse patrimônio. Então você já começa a diversificar um pouco mais a sua carteira para ter um pouco mais de equilíbrio, buscar essa valorização, mas também sem correr tanto risco. Porque agora você já está mais estabilizado profissionalmente, você tem ali, por exemplo, uma família que você precisa tomar conta, você já está construindo essa família, já tem pessoas dependendo de você, da sua renda, do seu patrimônio, e você não pode colocar tudo a perder. Então cria uma estratégia ali para você diversificar, ter ainda esse potencial de valorização, mas também sem correr muito risco, tendo essa segurança. Então, qual que é a sacada aqui, né? É você reduzir o seu apetite a risco e reduzir a sua exposição em renda variável. Então, se você tinha muito patrimônio ali em ações, fundos imobiliários, reduz um pouco essa exposição, por exemplo, a ações e começa a migrar um pouco mais para renda fixa, títulos do Tesouro Direto, porque aí você aos poucos vai reduzindo o risco da sua carteira e lembrando sempre, não deixa de reinvestir. Ainda está na fase de você reinvestir e maximizar o seu patrimônio. E por fim, você chega naquela fase que todo mundo espera, né? A fase de você aproveitar o patrimônio que você já construiu, a fase de viver de renda passiva. Então, o que você tem que buscar aqui nessa fase? Bom, naturalmente, se você é uma pessoa que já está lá com um patrimônio mais consolidado, mais evoluído e é capaz de gerar renda passiva suficiente para pagar todas as suas contas, talvez agora não faça sentido tanto assim correr mais risco. O seu objetivo agora deve ser preservar tudo aquilo que você já construiu e usar esse dinheiro, esse patrimônio para te gerar um fluxo de caixa, gerar essa renda mensal ou essa renda periódica para ser suficiente de pagar todas as suas contas. Então o que você tem que fazer? Na medida que você foi se aproximando desse momento de viver de renda, sua carteira tem que estar sendo adaptada para criar uma carteira geradora de renda para você. Então se você tinha ações, por exemplo, de crescimento, comece a migrar um pouco essas ações para empresas pagadoras de dividendos. Se você tinha uma parcela pequena de fundos imobiliários, aumente essa exposição da sua carteira a fundos imobiliários, porque eles pagam periodicamente, pagam todos os meses. Então se o seu objetivo é receber essa renda passiva, os fundos imobiliários encaixam muito bem. Se você tinha títulos de renda fixa, títulos do Tesouro Direto que tenham liquidez só no vencimento, comece a migrar a sua carteira para títulos que tenham pagamentos periódicos, por exemplo, o Tesouro IPCA. Por quê? Além de você preservar o seu poder de compra e ter uma rentabilidade real, você ainda tem a opção do Tesouro IPCA com pagamentos de juros semestrais. Então ele vai te gerar esse fluxo de caixa ali periodicamente. A cada 6 meses você recebe aquela bolada dentro da sua conta. Você também pode colocar títulos de renda fixa com liquidez, por exemplo, CDB de liquidez diária, Tesouro Selic, porque esses títulos vão ser úteis justamente para você ter essa liquidez e poder resgatar a qualquer momento. E galera, o mais importante de tudo, não desista logo de cara quando você não enxerga tanto resultado, porque as coisas demoram um certo tempo para você ter de fato resultado. Você vai começar investindo de pouquinho em pouquinho ali, vai receber o primeiro dividendo, vão ser alguns centavos, alguns reais, então você não vai ter um patrimônio tão consolidado assim e é natural. Só que tem algum momento que eu não sei dizer exatamente onde que é, que aquilo começa a virar uma bola de neve. Chega algum determinado momento, sei lá, quando você passa ali os primeiros 100 mil reais, que se você rende ali 10% ao ano, você já tem uma renda no ano de 10 mil reais. E às vezes é mais do que você já consegue investir todos os meses. Então, por exemplo, se você investe 500 reais por mês, no início vai engatinhar ali, mas a partir que passa um certo momento, você já começa a ter só de renda passiva e reinvestimento um valor maior do que você já tem de esforço do seu trabalho. Então vai virando aquela bola de neve, vai ficando exponencial e você muitas vezes vai começar a perder o controle. Obviamente não com 100 mil reais você não vai perder o controle, mas chega um determinado momento que vai ficando muito exponencial e vai ficando ainda melhor. Então no início é normal você não ganhar muita coisa e por isso que você tem que sempre pensar no longo prazo e ter paciência, justamente por conta dessa bola de neve. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha clareado um pouco sobre esse cenário, sobre o que fazer em cada uma dessas fases. Me conta aqui embaixo em qual fase você tá, que tipo de investimento você tá fazendo e lembra de baixar o painel financeiro otimizado aí para você também, beleza? Tamo junto e até a próxima.